perguntasse para algumas pessoas na rua o que é psicologia para você, muito provavelmente teríamos respostas como uma terapia, como um cuidado da saúde mental, uma forma de autoconhecimento, que psicólogo é para louco, que só ouve, ou que é coisa de rico. Mas e para você, o que é psicologia? A palavra psicologia é formada do grego, onde psique significa alma ou mente, e a palavra logia significa estudo ou relato. Além da psicologia, há outras áreas que também usam o termo psi e que de alguma forma se relacionam com o estudo ou cuidado da mente, do comportamento e dos processos psicológicos. Mas é importante entender que mesmo que elas compartilhem a mesma raiz etimológica, essas outras áreas possuem focos, metodologias e formações profissionais diferentes da psicologia. Algumas áreas que também utilizam o termo psi. A psicanálise é uma abordagem teórica e um método de investigação da mente humana, uma forma de psicoterapia e uma teoria da personalidade desenvolvida por Sigmund Freud. Seu foco principal é a exploração do inconsciente, buscando trazer à consciência conteúdos reprimidos, como traumas, desejos e conflitos que afetam o comportamento e o sofrimento atual do indivíduo. A psicanálise se baseia em conteúdos como id, ego, superego, complexo de Édipo, mecanismos de defesa, entre outros. A psicanálise é uma das grandes abordagens teóricas e clínicas dentro da psicologia. Muitos psicólogos estudam e se aprofundam na psicanálise durante sua formação ou em pós-graduações. No entanto, ser psicanalista não exige necessariamente uma formação em psicologia ou em psiquiatria. A formação em psicanálise é geralmente feita em institutos ou escolas de psicanálise, e a sua formação seguindo um tripé, que envolve estudo teórico, análise pessoal, onde o próprio psicanalista passa por um processo de análise e supervisão clínica. Enquanto a psicologia é uma ciência ampla, que estuda o comportamento e os processos mentais em suas diversas manifestações, a psicanálise é uma teoria e um método específico que se debruça sobre o inconsciente. Um psicólogo pode ser psicanalista, mas nem todo psicanalista é psicólogo. A psiquiatria é uma especialidade médica que se dedica ao diagnóstico, tratamento, prevenção e reabilitação de transtornos mentais, emocionais e comportamentais. O psiquiatra, por ser formado em medicina, está habilitado a prescrever medicamentos psicofarmacológicos, solicitar exames laboratoriais e, em alguns casos, indicar intervenções. A psiquiatria e a psicologia são áreas complementares no campo da saúde mental. Muitas vezes, um paciente pode ser acompanhado por um psiquiatra para o tratamento medicamentoso, se necessário, e por um psicólogo para a psicoterapia. Ambos os profissionais visam o bem-estar e a saúde mental do indivíduo, mas utilizam abordagens e ferramentas distintas. A principal diferença é a formação. O psiquiatra é o médico que faz residência em psiquiatria, focando na dimensão biológica e fisiológica dos transtornos mentais. O psicólogo tem formação em psicologia e foca nos processos mentais, emocionais e comportamentais, utilizando a psicoterapia como a principal ferramenta de intervenção. A psicoterapia é um processo terapêutico que tem como objetivo auxiliar pessoas a lidar com questões emocionais, comportamentais, relacionais e psicológicas, promovendo o autoconhecimento, a mudança de padrões disfuncionais e o desenvolvimento pessoal. A psicoterapia pode ser realizada por diferentes profissionais, como os psicólogos, os psiquiatras, os psicanalistas, que utilizam diversas abordagens teóricas, como a terapia cognitivo-comportamental, a gestalt terapia, a psicanálise, o humanismo, entre outras abordagens. A psicoterapia
é a principal ferramenta de trabalho do psicólogo clínico. É uma das formas mais comuns de aplicações dos conhecimentos da psicologia na prática. No entanto, como mencionado, atualmente outros profissionais da saúde mental também podem realizar a psicoterapia, desde que tenham a formação e a capacitação necessária na abordagem escolhida. A psicologia é a ciência que estuda a mente e o comportamento, e a psicoterapia é uma das aplicações práticas dessa área. A psicopedagogia é uma área interdisciplinar que une conhecimentos da psicologia e da pedagogia para investigar, prevenir, diagnosticar e intervir em problemas e dificuldades de aprendizagem. O psicopedagogo atua compreendendo como os processos de ensino-aprendizagem ocorrem, considerando os aspectos cognitivos, emocionais, sociais e pedagógicos. A psicopedagogia se baseia fortemente nos conhecimentos da psicologia do desenvolvimento e da psicologia da aprendizagem. O psicopedagogo utiliza conceitos psicológicos para entender as causas das dificuldades de aprendizagem, sejam elas emocionais, cognitivas ou ambientais. Enquanto a psicologia tem um campo de atuação muito mais amplo, a psicopedagogia é focada especificamente no processo de aprendizagem, tanto em ambientes escolares quanto clínicos. Um psicopedagogo não é necessariamente um psicólogo, embora a formação em psicologia seja uma excelente base para a especialização em psicopedagogia. A psicossomática é um campo de estudo que investiga a relação entre a mente e o corpo, ou seja, como fatores psicológicos como emoções, estresse, traumas podem influenciar o surgimento, a manifestação ou o agravamento de doenças físicas. A psicossomática não significa que a doença é invenção da mente, mas sim que a dimensão emocional e psicológica pode ter um papel significativo na saúde física. A psicossomática é uma área de estudo e pesquisa dentro da psicologia e da medicina. Muitos psicólogos clínicos e da saúde se dedicam a compreender e tratar os aspectos psicossomáticos dos pacientes, auxiliando-os a lidar com o sofrimento emocional, que pode estar se manifestando corporalmente. Não é uma profissão separada, mas uma abordagem ou perspectiva de compreensão da saúde e da doença, que integra o psicológico e o físico. É um conceito fundamental tanto na psicologia quanto na medicina. A parapsicologia é o estudo de fenômenos psíquicos que transcendem as explicações da ciência convencional, como a telepatia, a clarividência, precognição, psicocinese e experiências de quase morte, entre outros. Historicamente, alguns pesquisadores da psicologia, como William James, se interessaram por fenômenos paranormais. No entanto, a maioria da comunidade científica, incluindo a psicologia, não reconhece a parapsicologia como uma ciência rigorosa, devido à falta de evidências replicáveis e metodologias consistentes. É frequentemente classificada como pseudociência. A psicologia busca explicações científicas para o comportamento e os processos mentais, baseados em evidências empíricas e replicabilidade. A parapsicologia investiga fenômenos que estão fora do escopo das leis naturais e que, até o momento, não foram comprovadas por métodos cientificamente aceitos. A psicologia é a ciência-mãe, que estuda o universo psicológico, enquanto as outras psis são abordagens específicas, especialidades ou áreas de estudo que se relacionam com a psicologia de maneiras distintas, complementares, teóricas, aplicadas ou, em alguns casos, com fronteiras tênues ou contestadas. De forma geral, a psicologia é uma ciência ampla que estuda o comportamento humano, os processos mentais, emocionais e cognição. Ela engloba diversas áreas como psicologia clínica, social, educacional, organizacional, hospitalar, experimental e outras áreas também.
A psicologia tem um longo passado, mas apesar disso, uma história recente. A psicologia como ciência começou oficialmente em 1879 com o primeiro laboratório de psicologia experimental na Universidade de Leipzig, Alemanha, por Wilhelm Rangit, e o seu método de estudo é a introspecção. Mas antes disso, houveram muitos filósofos e autores que influenciaram a história da psicologia antes do seu fundamento oficial. Vamos ver alguns desses autores. A ideia de mente e corpo vem desde a antiguidade na Grécia Antiga, com os filósofos pré-socráticos e materialistas, que tinham a percepção como método de estudo. Sócrates tinha como método de estudo a razão. Ele introduziu o método socrático, que é uma técnica de investigação filosófica que utiliza o diálogo para estimular a reflexão e a descoberta do conhecimento. Ele baseia-se na ideia de que o aprendizado acontece quando um indivíduo é levado a questionar as próprias crenças e a buscar a verdade por meio de um processo de perguntas e respostas, estimulando a reflexão e o autoconhecimento. Platão acreditava que o ser humano era composto por corpo e alma, sendo esta a última verdadeira essência da identidade. Ele propôs a tripartição da alma, sendo a alma racional localizada na cabeça. Ela é responsável pelo pensamento e pela razão. A alma irascível está localizada no coração e é ligada às emoções e à coragem. A alma apetitiva está localizada no abdômen e é relacionada aos desejos e impulsos. Para Platão, a harmonia entre essas duas partes era essencial para o equilíbrio psicológico e a moral. Aristóteles, em A Psicologia como Ciência Empírica, rejeitou o dualismo de Platão e propôs que o corpo e a alma são inseparáveis. Ele desenvolveu uma abordagem mais empírica, baseada na observação dos fenômenos, sendo eles vegetativa, que está relacionada à nutrição e crescimento, sensitiva, que está relacionada à percepção e movimento, e a racional, que está relacionada ao pensamento e reflexão. Aristóteles foi um dos primeiros a sugerir que a mente poderia ser estudada de forma científica, influenciando diretamente a psicologia moderna. Além de Sócrates, Platão e Aristóteles, outros filósofos contribuíram para a psicologia. Hipócrates desenvolveu a teoria dos humores, relacionando temperamentos e saúde mental. Epicuro defendeu que o prazer e a ausência de dor eram essenciais para o bem-estar psicológico. Contribuições no período romano e Idade Média para a história da psicologia. No período romano, as suas contribuições ocorreram na filosofia moral. Neste período, os filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, influenciaram filósofos romanos como Cícero, Sêneca e Marco Aurélio, que eram adeptos ao estoicismo, que por sua vez também influenciou a terapia cognitiva comportamental. Santo Agostinho, considerado um dos pais da psicologia cristã, praticava e descrevia a introspecção como caminho para o autoconhecimento e para a descoberta de Deus dentro de si. Em sua obra Confissões, fala sobre a autoanálise, reflexões, a memória, a vontade, a emoção e a experiência subjetiva. Ele explorou profundamente esses conceitos, vendo a vontade como central para a moralidade e a escolha entre o bem e o mal. Suas reflexões sobre o livre-arbítrio foram fundamentais. Embora influenciado por Platão, Agostinho solidificou a visão dualista de corpo e alma, com a alma sendo superior e imortal, e o corpo meramente um recipiente. São Tomás de Aquino, ele foi figura central da escolástica. Buscou conciliar a fé cristã com a filosofia aristotélica. Ele descreveu as diferentes potências da alma como a razão, a vontade, a sensibilidade e a nutrição, que seriam precursoras das faculdades mentais estudadas mais tarde. Aquino argumentou que o conhecimento começa pelos sentidos e é processada pela razão, o que estabeleceu uma base para futuras discussões sobre o empirismo e racionalismo.
Tanto a Idade Romana quanto a Idade Média foram períodos de profunda reflexão sobre a natureza humana, a alma, a mente, as emoções e o comportamento. As contribuições se deram principalmente através da filosofia e da religião, fornecendo conceitos e questões que seriam retornadas e reinterpretadas à medida que a psicologia moderna começava a emergir. Como vimos anteriormente, Wilhelm Wundt é considerado o pai da psicologia, pois fundou o primeiro laboratório experimental em 1879, em Leipzig, na Alemanha. Esse marco é muito importante, pois consolidou a psicologia oficialmente como uma ciência, permitindo que a pesquisa experimental fosse aplicada ao estudo da consciência e dos processos mentais. Wundt utilizava a introspecção, um método experimental que envolve a análise da experiência subjetiva do indivíduo para a investigação de elementos da consciência. Wundt foi um pioneiro na psicologia, estabelecendo a base para o desenvolvimento de muitas teorias psicológicas e contribuindo para a independência da psicologia em relação à filosofia. O laboratório de Wundt influenciou o desenvolvimento da psicologia ao redor do mundo, com outros laboratórios sendo estabelecidos em diferentes países. Edward Titchener e William James. Edward Bradford Titchener foi um psicólogo britânico que desempenhou um papel crucial na disseminação do estruturalismo nos Estados Unidos. Ele foi um aluno de Wilhelm Wundt e adaptou as ideias de seu mentor para criar uma abordagem própria que ficou conhecida como estruturalismo. O estruturalismo buscava analisar a estrutura da mente humana por meio da introspecção, ou seja, a observação das próprias experiências mentais. Ele acreditava que a consciência poderia ser dividida em sensações, sentimentos e imagens mentais, e que estudar esses elementos básicos ajudaria a compreender a natureza da mente. Embora Titchener tenha sido aluno de Wundt, ele modificou significativamente o sistema de seu mestre. Enquanto Wundt enfatizava a percepção, isto é, os processos mentais com a organização da experiência, Titchener focava na análise dos elementos da consciência, descartando a ideia de que a mente organiza ativamente as informações. Titchener levou o estruturalismo para os Estados Unidos, fundou um laboratório de psicologia na Universidade de Cornell, onde treinou diversos psicólogos e influenciou o desenvolvimento da psicologia experimental. O estruturalismo foi gradualmente substituído por outras abordagens, como o funcionalismo de William James e o behaviorismo de John Watson. O funcionalismo de William James foi um dos principais pensadores da psicologia e é frequentemente chamado de pai da psicologia americana. Ele rejeitou o estruturalismo de Edward Titchener e desenvolveu o funcionalismo, uma abordagem que enfatizava a função da mente em vez de sua estrutura. James acreditava que o estruturalismo era limitado, pois focava na análise dos elementos da consciência, sem considerar sua finalidade prática. Ele argumentava que a mente não deveria ser estudada apenas por meio da introspecção, como defendia Titchener, mas sim pela observação de seus processos mentais. Ajudam os indivíduos a se adaptarem ao ambiente. Ele chegou a dizer que o estruturalismo tinha muita escola, mas nenhum pensamento, reforçando sua visão de que a psicologia deveria ser mais dinâmica e aplicada. O funcionalismo foi influenciado pelas ideias de Charles Darwin, que buscava entender como a mente e o comportamento funcionam para ajudar os indivíduos a sobreviver e prosperar, em vez de focar na estrutura da consciência como o estruturalismo. O funcionalismo investiga os processos mentais e suas funções adaptativas. As principais características do funcionalismo. O funcionalismo é um estudo da função da mente em vez de sua estrutura. Dá ênfase na adaptação ao ambiente. Uso de métodos experimentais e observacionais. Influencia na psicologia aplicada e na educação. A psicanálise é uma abordagem terapêutica e teórica, criada por Sigmund Freud no final do século XIX, baseada na exploração do inconsciente e na influência das experiências passadas sobre o comportamento humano. Psicanálise na Europa e nos Estados Unidos.
Enquanto nos Estados Unidos predominava um estilo de psicoterapia mais voltado para o behaviorismo e a psicologia cognitivo-comportamental, na Europa, a psicanálise teve uma influência mais profunda, especialmente nas escolas freudianas, lacanianas e junguianas. Nos Estados Unidos, a psicoterapia se desenvolveu com foco na modificação de comportamentos observados, enquanto na Europa, a psicanálise enfatizava a interpretação dos processos inconscientes e a relação entre o terapeuta e o paciente, Freud e seus antecessores. Antes que Freud formular a psicanálise, dois importantes médicos influenciaram seu pensamento. Joseph Breuer, médico que tratou Anna O, uma paciente com sintomas histéricos. Breuer utilizou o método catártico, permitindo que ela expressasse memórias reprimidas, o que aliviava seus sintomas. Jean-Marc Charcot, neurologista francês que estudou a hipnose como forma de tratamento para a histeria. Freud foi influenciado por seus estudos e inicialmente utilizou a hipnose antes de desenvolver a teoria da associação livre. O caso Anna O foi uma paciente tratada por Breuer que apresentava sintomas como paralisia, dificuldades na fala e alucinações. Seu tratamento envolveu a cura pela fala, ou talk cure, um conceito que Freud posteriormente incorporou à psicanálise. Outros profissionais que se destacaram, além de Freud, outros psicanalistas contribuíram para o desenvolvimento da psicanálise. Carl Jung criou a psicanálise analítica, enfatizando arquétipos e um inconsciente coletivo. Jacques Lacan reformulou a psicanálise com base na linguagem e no desejo. Melanie Klein desenvolveu a psicanálise infantil e a teoria das relações objetais. Anna Freud, filha de Sigmund Freud e grande teórica da psicanálise infantil, ela desenvolveu a teoria dos mecanismos de defesa e trouxe o ego para o centro da análise. Hoje, a psicanálise continua relevante, mas passou por adaptações. Algumas tendências incluem a psicanálise online, onde sessões virtuais tornaram-se comuns, a psicanálise lacaniana, que ganhou força em diversos países, a integração com a neurociência, com estudos sobre o inconsciente e o cérebro. A psicanálise permanece uma abordagem profunda para compreender a mente humana, influenciando diversas áreas da psicologia e da cultura. O behaviorismo é uma abordagem da psicologia que foca no estudo do comportamento observável, deixando de lado processos internos como emoções e pensamento. Ele se desenvolveu ao longo do século XX e pode ser dividido em três principais vertentes. Os três tipos de behaviorismo. Behaviorismo metodológico, fundado por John B. Watson, enfatiza que apenas o comportamento observável deve ser estudado cientificamente, rejeitando a introspecção. Neobehaviorismo, desenvolvido por Edward Thomo e Clark Hahn, incorpora variáveis intermediárias, como cognição e motivação, para explicar o comportamento. Behaviorismo radical, criado por B.F. Skinner, rejeita a ideia de estados mentais internos e foca no comportamento operante, onde o comportamento é moldado por reforços e punições. Skinner e suas invenções. B.F. Skinner foi um dos psicólogos mais influentes do século XX. Ele desenvolveu a teoria do condicionamento operante, que explica como o comportamento é modificado por suas consequências. Caixa de Skinner foi um dispositivo usado para estudar o comportamento de animais, onde um rato ou pombo aprende a pressionar uma alavanca para obter comida. Berço de Skinner foi um ambiente controlado para bebê, projetado para oferecer conforto e segurança, mas erroneamente interpretado como experimento psicológico. Experimentos com reforço. Skinner demonstrou como diferentes esquemas de reforço influenciam a aprendizagem e a repetição de comportamentos. Influência do behaviorismo em outras correntes da psicologia. O behaviorismo influenciou diversas áreas da psicologia, incluindo psicologia cognitiva,
Embora tenha surgido como uma crítica ao behaviorismo, incorporou conceitos como aprendizagem e processamento de informação, psicologia social, aplicou conceitos do condicionamento para entender interações sociais e influência de grupos, psicoterapia comportamental, desenvolveu técnicas baseadas em reforço e modificação de comportamento para tratar transtornos psicológicos. O behaviorismo continua sendo uma abordagem relevante, especialmente na análise do comportamento e na psicologia aplicada. A psicologia da Gestalt surgiu no século XX, na Alemanha, como uma resposta à abordagem reducionista da psicologia da época, especialmente o estruturalismo. Seu princípio fundamental é que o todo é melhor do que a soma de duas partes, enfatizando a percepção e a organização da experiência humana. Origem e principais autores. A psicologia da Gestalt foi desenvolvida por 3 psicólogos alemães. Max Wertheimer investigou o fenômeno da percepção e formulou os princípios da Gestalt. Kurt Koffka aplicou os conceitos da Gestalt à psicologia do desenvolvimento. Wolfgang Kohler estudou a aprendizagem e a resolução de problemas em primatas, demonstrando o pensamento intuitivo. Áreas da psicologia influenciadas. A Gestalt teve um impacto significativo em diversas áreas da psicologia. Psicologia cognitiva influenciou o estudo sobre percepção, memória e resolução de problemas. Psicologia da educação influenciou métodos de ensino baseados na organização do conhecimento. A abordagem gestáltica continua relevante, sendo aplicada em diversas áreas da psicologia e da terapia. Fritz Perls e a psicoterapia gestáltica, ou Gestalt terapia. A psicoterapia gestáltica, desenvolvida por Fritz Perls, é uma abordagem terapêutica baseada na experiência presente, na consciência do aqui e agora e na responsabilidade pessoal. Diferente da psicanálise, que enfatiza o passado, a Gestalt foca na autopercepção e na interação com o ambiente. Perls, influenciado pela psicologia da Gestalt, pelo existencialismo e pela fenomenologia, criou uma abordagem que enfatiza o dar-se conta, a consciência do momento presente, a responsabilidade pessoal. O indivíduo é responsável por suas escolhas e emoções. A integração mente-corpo. Emoções e sensações físicas são interligadas. Técnicas vivenciadas. Uso de dramatizações, cadeiras vazias e experimentações criativas. A Gestalt na atualidade. A abordagem gestáltica continua relevante e evoluiu para se adaptar às necessidades contemporâneas. Psicologia humanista. A psicologia humanista surgiu como uma resposta ao behaviorismo e à psicanálise, enfatizando a experiência subjetiva, a autorrealização e a liberdade de escolha. Ela é conhecida como a terceira força da psicologia, pois trouxe uma visão mais positiva e holística do ser humano. Primeiros autores e fundadores. Os principais nomes que ajudaram a construir a psicologia humanista incluem Carl Rogers, criador da terapia centrada na pessoa, que enfatiza a empatia e a aceitação incondicional. Abraham Maslow desenvolveu a famosa hierarquia das necessidades, culminando na autorrealização. Rollo May introduziu conceitos do existencialismo na psicologia, destacando a importância da liberdade e da responsabilidade. Autores contemporâneos e atuais. A psicologia humanista continua evoluindo e influenciando diversas áreas da psicoterapia e do desenvolvimento pessoal. Irwin Yalom, psicoterapia existencialista, que explora temas como morte, liberdade e isolamento. Viktor Frankl, criador da logoterapia, que enfatiza a busca de sentido na vida. A psicologia humanista na atualidade. Hoje, a psicologia humanista continua relevante e se adapta às novas demandas. Psicoterapia online. A abordagem humanista foi integrada às terapias digitais,
mantendo foco na relação terapeuta-paciente e integração com a neurociência. Estudos recentes exploram como a autorealização e a empatia afetam o cérebro. Aplicações e organizações. Empresas utilizam os princípios humanistas para melhorar o bem-estar e a motivação dos funcionários. A psicologia humanista segue uma abordagem flexível e inovadora, ajudando as pessoas a compreenderem melhor a si mesmas e a viverem com autenticidade. Outras abordagens da psicologia. Além das abordagens já mencionadas, existem outras correntes que influenciam a psicologia moderna. Psicologia positiva foca no bem-estar e no desenvolvimento das potencialidades humanas. Psicologia social estuda como o comportamento humano é influenciado pelo ambiente e pelas interações sociais. Psicologia evolutiva analisa como os processos psicológicos foram moldados pela evolução. A psicologia cognitiva continua evoluindo e se interligando a outras áreas, tornando-se uma das abordagens mais amplamente aplicadas na ciência psicológica. Na prática de hoje, muitas psicologias convivem juntas, como a terapia cognitiva comportamental, que junta a cognição com o aprendizado. A psicanálise moderna tem abordagem humanista, online e até psicologia baseada em evidência, integrando neurociência com subjetividade. Como dizia Foucault, a psicologia, desde o começo, também foi usada para normatizar comportamentos e definir o que é ação e o que é louco. Então, entender essa história não é só saber datas, é questionar o papel da psicologia na sociedade. Algumas recomendações de alguns livros de história da psicologia para um melhor entendimento dos conceitos. O livro da Psicologia, da editora Globo Livros, é uma excelente obra, pois apresenta uma linguagem clara, acessível e envolvente sobre os principais conceitos da psicologia. Possui infográficos, ilustrações, linhas do tempo que facilitam a compreensão das teorias complexas, que ajuda a ter uma boa compreensão do assunto. Psicologia Guiana Macedo Bahia Bock. Esse livro também é uma boa opção, pois possui uma linguagem acessível, apresentando um panorama completo e atualizado sobre a psicologia, seus principais conceitos, as principais teorias e áreas do conhecimento. Obrigada por assistir. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha e comentar sua opinião na barra de comentários. Até a próxima, tchau!